Olá, hoje nós chegamos ao estudo dos capítulos 49 e 50 do livro de Gênesis. Hoje, então, nós terminaremos o livro de Gênesis. Começando agora a falar do capítulo 49, versículos 1 e 2, Jacó estava praticamente cego ao falar suas últimas palavras. No entanto, ele conservava um claro discernimento profético. As declarações anunciadas por Jacó não são necessariamente bênçãos, são predições relacionadas com as 12 tribos de Israel, divinamente inspiradas. Em todo o capítulo 49, as palavras proféticas de Jacó são dadas em 3 divisões. Dos versículos 3 ao 15, ele fala palavras proféticas aos filhos de Lia, dos versículos 16 a 21, aos filhos das concubinas Bila e Zilpa, e do versículo 22 a 27, aos filhos de Raquel. Dos versículos 3 a 4 do capítulo 49, Ruben estava na posição de liderar o clã como filho mais velho, mas perdeu essa posição por ter dormido com Bila. Efraim assumiu seu lugar. A tribo de Ruben não teve nenhuma relevância na história de Israel, e logo a terra da tribo foi conquistada pelos moabitas. Dos versículos 5 a 7 do capítulo 49, Simeão e Levi são agrupados porque, em sua ira, conspiraram para matar os homens de Siquém. Historicamente, a porção de terra que coube a Simeão foi repartida com Judá. A gente pode ver isso em Josué 19, versículo 9. E a tribo de Simeão acabou absorvida por Judá. A tribo de Levi nunca recebeu terra. Eles tiveram de viver em cidades de outras tribos, mas sua maldição foi transformada em bênção, pois foram separados para a obra do Senhor. Dos versículos 8 a 12 do capítulo 49, Judá, o quarto filho de Jacó, recebeu a segunda bênção mais longa, depois da de José. O cetro e o legislador, que estão nesses versículos, símbolos de realeza no antigo Israel, prediziam o estabelecimento da dinastia de Davi como rei de Israel. No versículo 10, onde está escrito, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos, ou ainda em outras Bíblias, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos, há um consenso de que aqui Jacó está se referindo ao mais importante membro da linhagem de Judá, o Senhor Jesus Cristo. Siló significa pacificador. No versículo 13 do capítulo 49, a Zebulon, sexto filho de Lia e 10º filho de Jacó, é prometido lugar favorável, com respeito ao mar Mediterrâneo. Porém, tudo indica que o território dessa tribo não tinha limite com o mar, mas tinha fronteira com a Fenícia, que era o maior poder marítimo da época, e tinha um próspero comércio com Sidom, que ficava na Fenícia. Dos versículos 14 a 15 do capítulo 49, Issacar, o quinto filho de Jacó, é comparado a um jumento. Embora fossem viver em uma terra prazerosa, eles seriam obrigados a realizar trabalhos forçados, provavelmente uma referência à opressão que esta tribo sofreria nas mãos de seus próprios líderes e de invasores estrangeiros. Dos versículos 16 a 17 do capítulo 49, Dan julgará o seu povo, é uma referência profética a Sansão, que julgou Israel por 20 anos e era da tribo de Dan. Dan foi comparado a uma serpente, sendo comparado, então, a um animal com tamanho veneno que ele poderia matar um cavalo. Dan foi a segunda tribo mais populosa, porém não conseguiu derrotar os habitantes cananeus em seu território. Dan também desempenhou um grande papel de liderança no estímulo à idolatria em Israel. No versículo 19 do capítulo 49, Jacó pronunciou que Gade seria atacado por uma tropa, fazendo referência à vulnerabilidade da tribo por sua posição na divisão da terra, que ficou posicionada a leste do Jordão. Contudo, Jacó disse que Gade não desistiria, atacariam os calcanhares de seus opressores.
No versículo 20 do capítulo 49, Azer, o oitavo filho de Jacó, foi profeticamente antevisto como desfrutando de uma prosperidade que, associada à sua porção de terra litorânea, apoiaria a prosperidade de Israel. Azer ficou em uma das partes mais férteis da Palestina, abundante em trigo e azeite. No versículo 21 do capítulo 49, Naftali, o sexto filho de Jacó, foi previsto que seria visto como gerando um povo que seria livre e populoso, assim como uma serva que gera belas crias. A liberdade de Naftali pode ter sido cumprida pelo fato de que a tribo não possuía divisa ao norte. A tribo era livre para expandir as suas posses à extensão que conseguissem conquistar. Dos versículos 22 a 26 do capítulo 49, temos a mais longa bênção de Jacó, que estava associada a José, o filho primogênito de Raquel. Só José é denominado príncipe entre seus irmãos, e é o único que recebe de Deus tanto bênçãos do céu acima, bênçãos da profundeza e bênçãos de uma descendência numerosa. Do versículo 27 do capítulo 49, a bênção profética final estava reservada a Benjamim, que foi comparado a um lobo, que devora a presa à noite e divide o despojo. A tribo de Benjamim ficou conhecida como de guerreiros perigosos. No versículo 28 do capítulo 49, as 12 bênçãos proféticas de Jacó foram para as 12 tribos de Israel, formadas por seus filhos e os 2 netos. Cada bênção se mostraria apropriada às realidades históricas posteriores. Dos versículos 29 a 33, antes de morrer, Jacó se fez muito claro onde deveria ser sepultado e com quem deveria ser sepultado. Jacó viveu no Egito por 17 anos e teve seu corpo levado por seus filhos para a caverna de Maquipela. Agora vamos falar sobre o capítulo 50, o último capítulo do livro de Gênesis. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 50, José, que estava mais fisicamente próximo de seu pai no momento da sua morte, caiu sobre a face de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. O costume hebraico comum era a prática de sepultar no mesmo dia da morte, sem embalsamar o corpo. No entanto, o embalsamento era necessário para preparar o corpo de Jacó para a viagem a Canaã. O embalsamento egípcio, que durava 40 dias, era normalmente uma prática religiosa realizada por sacerdotes para preparar a pessoa para a vida após a morte. O fato de José ter usado médicos em vez de sacerdotes para realizarem a tarefa pode sugerir que ele tivesse rejeitado as crenças egípcias de vida após a morte e desejasse evitar impressões diferentes. Os 70 dias de lamentação provavelmente refletiram os costumes egípcios associados à morte de pessoas particularmente importantes. Os períodos hebraicos de lamentação eram de 7 dias ou 30 dias. Dos versículos 4 a 9 do capítulo 50, passados 70 dias do seu luto, José foi à casa de Faraó e pediu permissão para sepultar seu pai na terra de Canaã. É provável que José tivesse acesso reduzido ao faraó nesse período, pois 12 anos já tinham se passado desde que a fome acabara e a crise que José havia administrado tão bem há muito tinha terminado. Mesmo assim, Faraó concedeu permissão para ele ir sepultar seu pai, permitindo José cumprir o que prometeu a Jacó. Como um sinal da contínua gratidão do Faraó pelo trabalho de José, ele permitiu que José levasse todos os seus servos, os anciãos de sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, que era um número considerável de políticos egípcios de elevada posição. Todas essas pessoas acompanhariam os membros adultos do clã de Jacó na viagem para Canaã. Dos versículos 10 a 14 do capítulo 50, quando o grupo cruzou o Jordão, em Canaã, eles acamparam na eira de Atade e realizaram um ritual hebraico de lamentação. A presença de um grande número de egípcios
manifestando publicamente um pranto solene, impressionou tantos cananeus que lá habitavam que eles mudaram o nome do lugar para Abel-Misraim, a campina do Egito. Mas este nome, Abel-Misraim, também é um trocadilho, porque a palavra semita, né, para prantear é Ebel. Então, se ficasse Ebel-Misraim, seria o pranto do Egito. Agora, versículos 15 a 21 do capítulo 50. Com Jacó agora morto, os irmãos temeram por suas vidas e ficaram na expectativa de que as palavras ditas por Jacó, antes de morrer, os protegesse da ira de José. Eles estavam com tanto medo de José que não o encontraram pessoalmente. Enviaram um mensageiro pedindo que ele perdoasse a transgressão e os pecados de seus irmãos, informando ainda que adoravam o mesmo Deus que José. Vejam aqui que já havia passado 17 anos que eles moravam no mesmo lugar e 37 anos da transgressão. Mas quem erra acaba sentindo o peso do erro enquanto não se sente perdoado. Eles se ofereceram para serem servos de José, que recusou, dizendo que eles eram de servos de Deus e que ele, José, não se colocaria no lugar de Deus. José lhes lembrou que, apesar de terem feito o mal, o Senhor transformou em bem. José chorou por seus irmãos ainda não acreditarem que ele os havia perdoado. Dos versículos 22 a 23 do capítulo 50, a bênção de Deus na vida de José é aparente. Ele viveu 110 anos, 93 deles no Egito e 80 como governador do Egito. No versículo 23, quando diz que os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José, quer dizer que José adotou como filhos os seus bisnetos, filho de seu neto Maquir. Dos versículos 24 a 26 do capítulo 50, quando José estava para morrer, uns 54 anos após a morte de Jacó, ele chamou seus irmãos por uma última vez e lhes deu duas promessas proféticas. Primeiro, que Deus certamente viria em auxílio de seus descendentes, e segundo, que Deus de fato tiraria os seus descendentes do Egito para a terra que ele, o Senhor, jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Depois que José morreu, eles o embalsamaram e seu corpo foi preservado e então colocado em um sarcófago, aguardando o dia futuro em que ele haveria de ser levado por Moisés e os israelitas para a terra prometida. Então, encerramos aqui o livro de Gênesis e acrescentei aqui duas imagens que exemplificam melhor a família de Abraão, né? Com uma delas mostrando apenas a descendência e a outra mostrando também seu pai Terá. Então, encerramos o livro de Gênesis e a partir de amanhã estaremos estudando o livro de Êxodo.